pessoal, o nosso assunto aleatório do podcast de hoje é sobre literatura. Hoje vou falar um pouco sobre um grande escritor britânico chamado C.S. Lewis. Creio que você já tenha ouvido falar do filme ou do livro As Crônicas de Nárnia. Então, o C.S. Lewis, ele foi o escritor do livro que depois se tornou o famoso filme. Inclusive, eu recomendo tanto ler o livro quanto assistir o filme. É muito bom. Nesse período de quarentena, estou buscando desenvolver o hábito de leitura. E meu alvo do ano é pelo menos ler um livro por mês, ou seja, 12 livros no total. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura, no Brasil aponta que cerca de 44% da população brasileira não lê e cerca de 30% nunca comprou um livro. A leitura está em 10º lugar na preferência de atividades de lazer, atrás de assistir TV, ouvir música, acessar a internet, entre outros. A porcentagem de 52% de leitores é considerada ainda pequena pelo presidente da Câmara Brasileira de Livro, assim como o número de livros por habitante. A média de obras lidas por pessoa ao ano é de 4,96 e mesmo assim só 2,43 foram lidas integralmente, ou seja, em torno de 2,5 de livros por ano. Uma breve comparação com o nosso país vizinho, a Argentina, cerca de 70% da população tem o hábito de leitura e em torno de 5,8 livros por ano o cidadão argentino lê. Existe também um estudo francês que se chama assim, Os Franceses e a Leitura. A cada 2 anos ele é publicado. A pesquisa indica que o número de livros lidos por ano está estável no mercado editorial tradicional, em comparação às novas tecnologias que vêm surgindo, como a leitura digital, os e-books, Kindle. Cerca de 21 livros são lidos na média por ano pelos franceses, ou seja, enquanto nós lemos 2,5 mais ou menos livros por ano, os franceses leem em torno de 21. Isso quer dizer que lemos 14% do que os franceses leem. Por isso hoje eu quero compartilhar um pouco da biografia de C.S. Lewis e quem sabe te incentivar um pouco de ler as obras que ele tem. C.S. Lewis, ele foi um escritor, professor e crítico literário britânico. Ficou conhecido por seu trabalho sobre a literatura medieval, por suas palestras e escritos cristãos, como também pela série de 7 livros da ficção e fantasia intitulada As Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis nasceu na Irlanda, hoje atualmente Irlanda do Norte, no dia 29 de novembro de 1898. Filho caçula do advogado Albert James Lewis e de Florence Augusta Lewis, foi criado na fé cristã. Educado inicialmente por sua mãe e por uma governanta, passava a maior parte do tempo na biblioteca da família dedicado à leitura de livros clássicos. Com 10 anos, ficou órfão de mãe. Com 15 anos, se tornou um ateu e despertou o interesse pelo ocultismo. Ainda na adolescência, C.S. Lewis já se interessava pela mitologia nórdica e grega e pelo latim e o hebraico. Em 1916, com 18 anos, foi admitido na Universidade de Oxford, mas seus estudos foram interrompidos quando foi convocado para servir na Primeira Guerra Mundial. Terminada a guerra, retornou para a universidade, onde passou por todas as etapas para se graduar em línguas e literatura clássica. Em 1925, foi aprovado para lecionar no Magdalen College da Universidade de Oxford e foi amigo do professor Tolkien, escritor da obra O Senhor dos Anéis. Lecionou também no Magdalen College da Universidade de Cambridge. Lewis foi ateu durante muitos anos, mas com 31 anos se converteu ao cristianismo e se tornou membro da Igreja Anglicana. Em 1933, publicou um livro chamado O Regresso do Peregrino. Em 1936, C.S. Lewis publicou A Alegoria do Amor, um estudo da tradição medieval, considerando um dos seus mais importantes trabalhos, que recebeu da Academia Britânica o Prêmio Gollancz em 1937. Durante a Segunda Guerra Mundial,
Ganhou a popularidade com suas palestras que eram transmitidas pela BBC de Londres, sendo chamado de Apóstolo dos Céticos. Sua fé afetou profundamente sua obra, a religião foi tema constante em seus livros. Publicou O Problema do Sofrimento, em 1940, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, 1942, Milagre, 1947, Cristianismo Puro e Simples, em 1952, e As Crônicas de Nárnia, uma série de 7 romances de ficção e fantasia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, 1950, Príncipe Cáspio, 1951, A Virgem do Peregrino da Alvorada, 1952, A Cadeira da Prata, 1953, O Cavalo e Seu Menino, 1954, O Sobrinho do Mago, 1955 e A Última Batalha, 1956. No Reino de Nárnia, o escritor usou elementos da mitologia grega e nórdica, como também os tradicionais contos de fadas em que os animais falam e a magia é frequente e ocorrem batalhas entre o bem e o mal, onde o leão Aslan ajuda a derrotar a feiticeira e trazer de volta paz a Nárnia. A obra foi traduzida em mais de 41 idiomas e adaptada para a televisão e o cinema. Em 2005, o primeiro livro da série foi transformado em uma grande produção da Walt Disney Studios. C.S. Lewis faleceu em Oxford, na Inglaterra, no dia 22 de novembro de 1963. E assim eu queria compartilhar com vocês algumas das minhas frases favoritas de Lewis. Cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. O bem, quando amadurece, se mostra cada vez mais diferente, não só do mal, mas de qualquer outro bem. O mal pode ser desfeito, mas não pode transformar-se em bem. Tudo o que é eterno é eternamente acima do tempo. Não podemos confiar em nós mesmos nem nos nossos melhores momentos. Por outro lado, não devemos despertar nem mesmo nos piores, pois nossos fracassos são perdoados. A única atitude fatal é se dar por satisfeito com qualquer coisa que não seja a perfeição. Alguma das maiores misericórdias de Deus na minha vida foram os seus nãos. Mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade, e onde não há continuidade, não há crescimento. Existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. Mas se você está na estrada errada, o progresso significa fazer o retorno e voltar à estrada certa. Nesse caso, o homem que volta atrás primeiro é o mais progressista. E por fim, eu quero compartilhar a frase que me incentivou a criar esse podcast, um dos motivos da origem do nome. Seja estranho, seja aleatório, seja quem você é, porque você nunca sabe quem amaria a pessoa que você esconde. C.S. Lewis. E para finalizar esse podcast, quero fazer com vocês um sorteio. Isso mesmo, divulgando o nosso podcast e alcançando aqui 200 inscritos no canal do YouTube, vou sortear um livro do C.S. Lewis chamado Ética para Viver Melhor, Diferentes Atitudes para Agir Corretamente. Vou ler um trechinho do que se trata o livro. Ele propõe o seguinte: C.S. Lewis propõe reflexões sobre crenças e opiniões infundadas que para ele são a causa de grande parte dos males do século XX. E vamos dizer, né? Hoje em dia, no século XXI também, as redes sociais e essas questões têm sido um dos grandes males, né? Discussões, às vezes, que não tem base e que só nos fazem entrar em conflitos em determinados momentos. Foi escrito em 1940 e 1962. Essa coletânea de ensaios revela, além da lógica do brilhantismo de Lewis, toda a sua sabedoria acerca de preocupações éticas, morais e religiosas sempre atuais, com discussões que vão desde a relação entre Deus e a filosofia até questões que tratam de democracia e igualdade. Os ensaios aqui reunidos possibilitarão ao leitor reflexões que somente um escritor como C.S. Lewis é capaz de proporcionar. Creio que vocês vão gostar muito desse livro.
Então, bora lá divulgar o canal para assim eu poder sortear esse livro. Eu acredito que no final do mês já teremos alcançado os 200 inscritos. Então, coloco aqui como alvo o dia 1º de outubro. Vou fazer o sorteio pelo canal do Instagram, mas depois irei divulgar aqui nas nossas plataformas YouTube e Spotify, para assim o escolhido poder ganhar o seu prêmio. Espero que vocês tenham gostado do assunto aleatório de hoje e até mais, galera. Bye!